Olá, sétimo C, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Fiquei muito feliz por vê-los, né? Os que eu pude ver na aula online. E espero que a gente venha se falando cada vez mais. Eu tô gravando esse vídeo para que todos possam conhecer um pouquinho a respeito da história da Síria. A história da Síria, ela entra, né, nas nossas aulas como parte do estudo a respeito do islamismo. A Síria é uma região que fica na Ásia Ocidental. Ela tem uma das partes do seu território voltado para o mar Mediterrâneo. E desde o princípio ali do nascimento do islamismo, a religião muçulmana é muito forte, muito presente nessa região. A Síria, até 2011, ela vinha passando por um domínio de uma família muçulmana chamada Al-Assad, né? E o líder da Síria em 2011 era um homem chamado Bashar al-Assad. Ele está há mais de uma década no poder, até hoje, né? Ele está lá. E em 2011 ele vinha exercendo um governo bastante autoritário. A população, nesse ano, ela se junta pedindo reformas democráticas, pedindo para que o governo seja mais maleável, menos autoritário. Estouram no país uma série de revoltas. O Bashar al-Assad não aceita aquilo que está sendo pedido, age com violência em relação à população que estava protestando. Ele não quer negociar, ele permanece no poder, ele vai, né, recriminar, vai matar muita gente nesse período. E aí a Síria começa um momento histórico chamado de Guerra Civil. Guerra Civil é quando um país ele tem uma guerra interna, não necessariamente ele está guerreando com uma outra nação, com outro país, ele está grupos dentro desse país estão ali se degladiando em torno de ideias. Essa guerra civil ela era norteada por dois fatores. De um lado, o Bashar al-Assad, que queria exercer um governo autoritário, com mãos de ferro. Do outro lado, a oposição democrática, que queria um governo que respeitasse a população, que tivesse liberdade de imprensa, liberdade de opinião. E no meio dessa guerra civil, no ano de 2013, o Estado Islâmico invade a Síria e acaba de vez com a situação, porque vai ter um terceiro opositor querendo o poder também na Síria. Quem é o Estado Islâmico? O Estado Islâmico é um grupo de islâmicos radicais que eles acreditam que a religião deve também se impor sobre a política. Então eles acreditam que os países que estão professando a religião muçulmana, eles têm que ter um governo muçulmano. Não pode ter um governo democrático, um governo que tem uma outra religião. E esse governo muçulmano, no caso ali, teriam que ser eles mesmos. O Estado Islâmico, ele invade em 2013 a Síria, mas a Síria não vai ser o único país que vai sofrer com o Estado Islâmico. Nós vemos o Estado Islâmico interferindo também no Paquistão, no Afeganistão, no Iraque, né? Em alguns países essa invasão ela pode até ser negociada, porém na Síria não foi. Então, em 2013, olhem só a situação da Síria. Ela tem um grupo de opositores que querem um Estado democrático. Ela tem um governo tradicional autoritário, né, na figura do Bashar al-Assad. E ela tem também o Estado Islâmico que entra, né, não é um governo sírio, mas eles entram na Síria e reivindicam também o poder para si. Então, a guerra ela deixa de ser só civil, ela passa a ser uma guerra generalizada. Esses três grupos querem o poder e de 2013 até os dias atuais, nós temos uma contagem feita pela ONU de mais ou menos 500 mil mortos nessas guerras pelo poder. Né? O grupo que pedia democracia já está completamente aniquilado. O que sobra ali mais são as forças do Bashar al-Assad e as forças do Estado Islâmico se degladiando. Entre os 500 mil mortos, os que sobreviveram vivem em situação de extrema pobreza.
A ONU relata que a população que hoje ainda está na Síria, que não fugiu e que não foi morta, pouco tem acesso à alimentação, pouquíssimo acesso à educação, a condições de vida básica. Quem mora lá está realmente sofrendo demais. Existe também, contabilizado pela ONU, cerca de 5 milhões de refugiados. Que são refugiados? São pessoas que deixam o país e vão tentar viver num outro lugar para fugir dessa guerra, para fugir dessa miséria, dessa pobreza. Entre os 5 milhões de refugiados, acredita-se que 750 mil a 800 mil foram para a Europa. Como eu disse no início do vídeo, a Síria ela tem uma parte do seu território voltado para o mar Mediterrâneo. Então eles fogem, né, pelo mar e chegam até a Europa. Alguns fogem em barcos muito simples, muitos morrem na travessia do mar Mediterrâneo, porque o barco é muito ruim, ou às vezes está carregado com muita gente. E eu acredito que todo mundo viu recentemente um menino que apareceu morto na costa europeia, e ele estava num bote. Então, no desespero para fugir da guerra, para fugir da violência, para fugir da fome, algumas famílias chegam até mesmo a fugir de bote. Algumas famílias que estão às vezes perdidas ali no Mediterrâneo são salvas por navios italianos, por navios gregos, que tentam ali fazer alguma coisa em prol dessa população. Quando a gente fala em família de refugiados, a gente tem que ter muita sensibilidade para tratar o assunto, né? Porque esses refugiados, a grande maioria, quando chega na Europa ou para outros lugares onde eles pedem ajuda, nós temos refugiados sírios no Brasil, geralmente eles são tratados com muito preconceito, ou eles recebem condições de vida muito precárias. Alguns países não aceitam todos os refugiados que chegam, então eles ficam em situação de ilegalidade. E se você é ilegal, você não pode ter uma carteira de trabalho assinada, então eles acabam fazendo os piores trabalhos da sociedade. Então, a situação da Síria atualmente, ela é vista como uma das situações mais complicadas, mais pesarosas, mais tristes da humanidade. E eu peço, né, que vocês fiquem atentos a notícias em telejornais, a reportagens que sempre mostram, né, a situação desses refugiados. Muitos chegam na Europa e não são recebidos e ficam morando em containers, e esses containers no verão eles chegam a mais de 50 graus. As crianças que estão ali recebem doações de alimento, mas não têm acesso à escola. Então é uma vida muito difícil. E nós, né, como cidadãos, nós temos que estar atentos a essa situação, sempre procurar nos informar e sempre estarmos sensíveis a essa situação. A situação da Síria, ela revela para nós esse extremismo do islamismo, que é uma exceção, porque a maioria dos povos islâmicos não são extremistas, então é uma exceção, mas embora seja uma exceção, não esteja acontecendo no mundo inteiro, eles precisam de ajuda e eles precisam da nossa sensibilidade. E não tem como a gente querer ajudar ou não tem como a gente se importar com aquilo que a gente não conhece. Então fiquem aí ligados nas notícias, sempre aparecem nos telejornais, e espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho da história da Síria, um pouquinho dessa vertente do islamismo que reivindica o poder político para si, e agora vocês farão atividades a respeito do assunto. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana de estudo e até mais!